Fazer escolhas. Todos nós temos que fazer. Mas será que existe um caminho para a felicidade? É isso que nos pretende responder o primeiro salmo da Bíblia. Vamos conhecê-lo? Então vamos iniciar o nosso estudo. Ele não é um estudo de aprofundamento, mas sim uma pequena reflexão para nos ajudar na nossa oração. Bom, este primeiro salmo, na realidade, provavelmente foi o último a ser escrito. E ele é colocado no início como uma porta de entrada para todo o saltério, todos os livros dos salmos. Ele inicia apresentando dois caminhos e a primeira palavra que ele usa é feliz. Quem é feliz? Que caminho é esse da felicidade? Duas imagens, a da árvore e a da palha, imagens ligadas ao campo. E esse salmo é considerado um salmo sapiencial. O verdadeiro sábio é aquele que sabe escolher o melhor caminho. Um salmo sapiencial é um salmo ligado à sabedoria, que de forma simples é mais ou menos a forma de bem viver ou educar o ser humano para viver em harmonia, saber viver em harmonia com a criação e assim tirar o melhor proveito da vida. Esse tipo de literatura nasce da capacidade do homem de contemplar a natureza, buscando respostas para uma vida tranquila e segura. Mas este caminho de tranquilidade, de segurança, também apresenta os seus conflitos. Então nós vamos, a partir de 3 pontos, fazer o estudo deste livro. Então os 3 passos que queremos usar são essas 3 perguntas. Primeiro, como o texto se divide? A segunda pergunta, qual o conflito que o texto apresenta? E a terceira pergunta, qual o rosto de Deus que o texto revela? Vamos dividir o Salmo em 3 partes, 3 momentos, de acordo com a divisão de José Bortolini no livro Conhecer e Rezar os Salmos, da editora Paulus. O texto da primeira parte, do 1º ao 3º versículo, o primeiro momento. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto da água corrente, dá fruto no seu tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Nesse primeiro momento, nós podemos aí perceber, primeiro, que o Salmo começa com a palavra feliz. Feliz o homem que não vai, não para, não se assenta. No primeiro momento, temos a felicidade, o que ele faz para que essa felicidade exista. Então, ele medita com prazer a lei de Javé dia e noite. Então, ao meditar essa palavra, ele não vai, ele não para, ele não se assenta junto aos zombadores, pecadores e injustos. Aqui fica claro que a meditação da palavra o ajuda a evitar os caminhos, e o seu prazer está nessa iluminação que vem pela meditação da lei. Depois, o Salmo vai o comparar a uma árvore que está junto a um rio de água corrente, que dá frutos e tudo que faz é bem-sucedido. Então aqui, nesse primeiro momento, nós temos um caminho de felicidade que parte da meditação da lei. A árvore aqui é um símbolo da firmeza. A árvore é aquilo que tem raiz, aquilo que tem firmeza. E é uma árvore que está junto a um rio, ou seja, ela suga deste rio as suas forças, dá frutos e é bem-sucedido, né? Então aqui nós temos uma bela imagem, e essa imagem da árvore junto ao rio, para povos que viviam em regiões desérticas e semidesérticas, é uma imagem muito bonita, pois é uma imagem paradisíaca, harmonia e tranquilidade. E agora, no segundo momento, nós temos o versículo 4. Não são assim os injustos, não são assim. Pelo contrário, são como palha que o vento arrebata. Aqui os injustos, esses injustos, não são como os justos, são como palha. E aqui a comparação da palha que o vento leva, sem firmeza, que vive a sabor do vento. A grande comparação está nas 2 imagens tiradas da realidade do campo, entre a árvore e a palha. No terceiro momento, nós temos os versículos 5 e 6. Por isso os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque Javé conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. É um momento de conclusão. Então nós temos um salmo, num primeiro momento, um segundo momento e um terceiro momento, em que se conclui mostrando a que se destina a atitude do justo. E aqui no final,
fica claro que eles estarão de pé, pois tem raiz no julgamento. Javé conhece o caminho dos justos e o caminho dos injustos perece. Então, se nós olharmos com calma agora o Salmo, vamos percebendo esses 3 momentos. Então, um homem feliz é aquele que conhece pela meditação da palavra os caminhos e sabe quais os caminhos deve evitar. É como uma árvore, a comparação da árvore. Vamos perceber qual o conflito que o texto apresenta. E aqui nós percebemos que é o conflito entre justos e injustos. E parece, o texto dá a entender no início, que os injustos estão melhor organizados, que o justo está sozinho. No final, nós percebemos a grande diferença, pois aí sim os justos estão organizados. Há aqui um conflito que revela no início uma desorganização e parece às vezes o justo enfrentar uma situação muito maior estando sozinho. Na terceira e última pergunta que nós encontramos, qual o rosto de Deus que o texto revela? E aqui nós temos algo interessante. Indiretamente, o rosto de Deus já aparece no 2º versículo, quando fala do prazer de estar meditando a palavra de Deus, no sagrado da busca. E depois, no final, fica claro que Deus estava junto aos justos. Não é indiferente aquilo que o justo atravessa. Então é um Deus que conhece os caminhos, é um Deus que ilumina os passos com a sua palavra. E para concluir, qual seria a grande mensagem do texto? Então, um grande conselho que acaba o texto nos dando é que devemos meditar a palavra de Deus dia e noite e, assim, saber fazer as escolhas que evitem certos caminhos que somente atrapalhariam a nossa vida. Desta forma, ficaríamos firmes na presença de Deus no seu julgamento.